Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um tour aqui. Hoje eu tô com a Camila e a gente quer Olá. apresentar essa casinha super fofa para vocês. Quando a gente pegou esse trabalho, né, acho que a inspiração foi fazer uma casinha com cara de vó, com aconchego, porque ela era super fria, né, Camila? Era uma casa assim que já estava reformada, mas não tinha nenhuma conexão com o público comprador para esse tipo de imóvel, né? Então a gente fez alguns ajustes, né? Além da decoração, para que ela ficasse, né? Assim bem encantadora, né? Bem com cara de vila. E a gente também fez um open house aqui depois que a casa ficou pronta. A gente teve comentários aí muito legais, o pessoal amou. E a gente, né, colocou agora a casa à venda, né? O proprietário colocou a casa à venda e estamos aguardando aí as próximas visitas e a gente quer mostrar um pouquinho do que foi feito aqui. Então, começando com eu acho que a primeira coisa, né, que a gente pensa num projeto de homestaging é a questão do estilo de decoração que a gente vai trabalhar e a palheta de cores, que é algo normalmente, acho que uma das coisas mais complexas que tem. Quais cores utilizar, que sentimento trazer. Então, para cá a gente escolheu cores que trouxessem esse aconchego, né? Cores mais vivas, né? Que muitos, né, em muitos trabalhos a gente não costuma colocar, né? A gente normalmente usa uma paleta mais neutra, mas para esse trabalho a gente fez questão, né, de colocar inclusive móveis, né, assim, com tons mais vivos para que trouxesse essa conexão com os compradores. Exatamente. Olha só, gente, vem aqui, eu quero mostrar para vocês. A gente tá falando aqui, ó, dessa cadeira, nas almofadas aqui também, a gente tem esses tons que a Camila tá fazendo e às vezes alguns pequenos acessórios, como na mesa de centro, um detalhezinho puxando pro terracota. Então, tudo isso é pensado para trazer essa sensação de aconchego e criar esses links emocionais que a gente tanto fala dentro do homestaging e linkar também com os outros ambientes da casa. Então, o quadro também, tudo é escolhido. Mas a gente precisou colocar alguns elementos para dar esse diferencial. Então, a gente fez um cantinho pet, que casa de vila a gente entende que todo mundo tem um bichinho de estimação, né? A parte de fora que é um quintal pequeno, né? Mas a gente fez uma decoração, pintamos uma parede, colocamos, né, aquelas luzinhas para que ele ficasse bem acolhedor, né? Até porque eu acho que o público-alvo que a gente definiu, que é outra coisa bem importante de tudo que norteia o projeto de homestaging, era um casal com filhos. Então, trazer o cantinho pet, porque tem filhos onde quer sempre um cachorrinho, se não tem, pode ter. Agora que tem um quintalzinho também. E o quintal também que a gente fala, o que, que a gente coloca, né? Parecia tão pequenininho, vocês vão ver na foto, né? Parece que ele até aumentou, né? Parece Depois não, é tudo que a gente faz parece que ampliou, aumenta. né? E aí, assim, Chay, alguns outros detalhes, né? Então, na bancada da cozinha, né, tem uma parede, né, que vocês vão ver, de divisória entre a cozinha e a sala de jantar. Eram umas pastilhas, né? Pastilha de vidro, né? Na Colilás, então não tinha conexão com esse público, né? Com esse estilo de casa. Então a gente fez um trabalho de colocar um adesivo de tijolinho, então já deu, né, outra cara para casa, né? E o piso é um porcelanato, né? Polido, brilhoso. Isso. Que é bonito, mas ele é frio. Então, assim, a pastilha lilás, que é uma cor mais fria, com um piso frio, né? Um porcelanato, deixava a casa, sabe, Sem sem graça, graça, sem exatamente, sem vida, vida. frio. E aí, outra coisa que é bem importante que a gente analisa dentro do homestaging é a questão da estação do ano. A gente estava saindo do verão ali, de muito calor, entrando já numa estação mais fria. Então, tem que trazer esse aconchego através de tapetes, através de almofadas, de mantas. Muitas plantas, né? Abusamos, né? Propositalmente nas plantas, né? Mais alguns detalhes, né? Antes da gente fazer o projeto de paleta de cores, né? De mobília, tudo mais. Então, as luminárias também que tinham na sala de jantar eram
básicas, frias, brancas, eram assim muito simples até para esse tipo de imóvel. Então a gente colocou luminárias, né, assim, depois a gente vai mostrar, né, nas fotos, né? Mas são luminárias que trazem esse estilo de casa. Mais um outro detalhe também, né, no andar de cima, na suíte de casal, né, a gente tinha também 2 luminárias também que não eram compatíveis, O espaço que tinha também não ficava legal ali. Isso. Então, o que a gente sempre recomenda? Pegou o imóvel, decidiu, vou colocar ele para venda, ou você é investidor, acabou de adquirir um imóvel para venda, chame a gente antes de fazer a reforma. A gente tem muito cliente que investe dinheiro em coisas que não precisava e coisas que precisava, ele não tinha colocado atenção. E coisas simples, às vezes pintar uma parede ou um tipo de acabamento. Então a gente faz toda essa análise e é importante chamar a gente desde o começo. Nessa casa, inclusive, a gente fez a manutenção de todos os armários, né? Assim, aparentemente eles estavam bonitos, Estavam modernos, né? Porém, né, estavam todas as dobradiças enferrujadas, né, dos armários da cozinha, né? Então fizemos toda essa manutenção. Então é importante, né, a gente falar que tem todo um trabalho por trás, né, da decoração, né, dessa beleza e desse resultado final. E se a gente vende um imóvel, qual que é o nosso trabalho, a nossa função? É olhar com o olhar de quem está comprando. Então, quem está comprando, né, ele vai abrir o armário. Imagina, o armário abre e solta na mão dele, ou está emperrado. A porta mesmo, também fizemos manutenções nas portas de correr, que também estavam emperradas. Então, tudo isso a gente olha dentro do homestage para que, quando a pessoa vier visitar, a experiência dela seja muito melhor do que as fotos que ela viu. Então, ela é atraída pelas fotos no portal imobiliário, ela vem visitar o imóvel, ela tem uma sensação muito mais agradável, acolhedora, supera a expectativa dela e aí facilita a negociação, facilita que ela faça uma proposta, né, de compra do imóvel. Agora vamos lá na cozinha mostrar como ficou, fazer um tour aqui nessa área externa e depois a gente sobe para mostrar a parte dos quartos, que também ficou uma graça, né? Vamos lá. Conhecer agora a parte aqui da cozinha, da sala de jantar. A gente definiu aqui não fazer uma mesa posta nessa sala de jantar para ter uma visão mais ampla e ter uma visão da parte externa, que a gente queria colocar foco na parte externa, por isso que a gente definiu fazer algo mais leve aqui. Aqui na cozinha, tá vendo? Essa geladeira é uma geladeira cenográfica, né? Quem me segue aqui sabe que eu trabalho muito misturando elementos reais com elementos cenográficos para a gente conseguir fazer um trabalho de qualidade e representar tudo que precisa ser representado dentro do imóvel. Se a gente fosse colocar uma geladeira real aqui, só a geladeira seria 3, 4, 5 mil reais. Então, a gente traz soluções econômicas que quem visita acha o máximo. Aqui a gente tem o forno, que é real, né? E o micro-ondas, que também é cenográfico. Os eletros todos são da Beth, do Decore e Venda, que é a nossa grande parceira aqui. E a cozinha foi como a Camila comentou, né? A gente fez as manutenções necessárias e para a fotografia, nós fizemos uma produção aqui em cima da bancada que trouxe a questão da memória afetiva, né? Com comidas reais, com suco real, né? Em alguns trabalhos a gente usa cenográficos, né? Assim, tanto os alimentos cenográficos, né? Tem algumas frutas que a gente deixa, mas faz parte também desse trabalho, né? Trazer todo esse acolhimento, essa memória afetiva. E quando a gente fala de casa de vila, que é o que a gente quis trazer para cá, você lembra né, do estigma que a gente tem, né, da avó, da casa da avó, que sempre tem comida, casa de mãe, então não pode faltar comida. Então a gente definiu não fazer a mesa posta, mas trouxemos esses elementos aqui para a cozinha. E são esses detalhes que criam esses links e que diferenciam o nosso trabalho, por exemplo, da pessoa simplesmente chegar aqui e mobiliar. Coloquei a mesa, coloquei a cadeira, coloquei o sofá,
mas ela não criou os links emocionais que é tão importante dentro do homestaging. E esses links são criados através desses pequenos detalhes, através de uma definição de cor estratégica para o imóvel. Então, mais um detalhe que eu ia comentar sobre essa casa foi com relação ao cheiro, que a gente fez algum trabalho, ela tinha muito cheiro de esgoto, ela estava extremamente suja, né? Então, assim, além de tudo isso, né, que a gente tá falando, a parte do cheiro é muito importante. Então, assim, foi feita uma limpeza similar a uma limpeza pós-obra, a gente, né, fez um trabalho para eliminar o cheiro de esgoto, né? E além disso, quando a gente finaliza o trabalho, a gente põe vários cheirinhos para poder, né, trazer essa sensação de bem-estar. Quando eu vim fazer a vistoria inicial, eu abri aqui dentro do armário, tinha resto de comida, pacote de bolacha, coisa de saquinhos, assim, sabe? De comida guardado, coisas, resto de obra. E a casa já tá à venda há mais de 6 meses. A casa tava realmente muito suja. A gente não falou, mas ali tava, a parte da frente tava pichado, a pedra da entrada. Então, é um trabalho minucioso. Eu falo, nossa, imagina a pessoa que vem visitar, abre a gaveta e tem, né, coisa, resto de comida, às vezes tem uma barata morta ali. Então, tudo isso traz uma sensação negativa e dificulta a parte da venda do imóvel. Então, é um trabalho muito minucioso que a gente faz e tem todos esses detalhes e cada imóvel é um imóvel diferente. Vamos conhecer ali agora a parte externa da casa, que é esse cantinho aqui que a gente achou que não daria para fazer nada e ficou super, super gostoso. Aqui tem uma rede, a gente mandou colocar os ganchinhos na parede também, trouxemos essa parte de área verde, pintamos o muro com um tom de terracota, as poltroninhas aqui no cantinho, ficou uma área super gostosa e hoje tá assim um dia lindo, céu azul, maravilhoso. Então imagina a pessoa vindo aqui, curtir, conhecer e falar, nossa, eu posso ficar aqui nesse espaço, nesse dia super agradável. E acho que a grande maioria das pessoas que moram em São Paulo moram em prédios e busca casa muitas vezes por essa liberdade de ter uma área externa. Que quando a gente veio numa primeira visita, a gente, né, era uma área meio perdida, assim. Exatamente. Bom, o que eu queria falar também, quando a pessoa entra, né, a primeira visão que ela tem é dessa área externa. Então, propositalmente, né, que você estava falando da mesa posta, a gente realmente achou que não precisaria, porque a gente queria que trouxesse essa conexão. Logo que ela entrasse na casa, ela já teria essa conexão com essa área externa, que é o que a gente vê, assim, de mais importante para uma casa de vila. Aqui você tem, né, múltiplas, né, opções, você pode fazer um cantinho de churrasqueira, né, tem a rede, tem, né, dá para você curtir de diferentes formas. E aqui no fundo ficou a parte da lavanderia e tem mais um banheirinho aqui no canto. E tem toda uma área externa lá fora que é a parte da vila. Então, essa casa, ela tem a porta virada para a entrada, para a rua ali, e ela tem uma saída para a vila, que é onde estaciona o carro. Essa parte aqui é garagem, só que muitas pessoas deixam o carro do lado de fora e utilizam esse espaço para mais alguma coisa. Então, dá para fazer várias transformações dentro da casa e ela tem bastante espaço. Agora, vamos lá em cima conhecer os quartos? A gente tem esse quarto que é um pouco mais quadradinho, tem um outro quarto que ele é bem compridinho e tem a suíte principal e um banheiro social. Quando a gente chegou aqui na casa, ela já estava reformada, apesar de estar bem suja, mas assim, as paredes já estavam pintadas nesse tomzinho, né, uma areia, um cinzinha, um gelo, que é legal. E a parte de cima é um piso de... é um laminado de tom de madeira, que traz aconchego, traz acolhimento. Então, buscando um pouquinho dessa paleta de cores e pensando em natureza, pensando nessa questão do aconchego, então a gente definiu a paleta de cores e tudo também puxando, todos os elementos combinando entre si.
né, as almofadas, os quadros, a textura. E esse daqui era um quarto que você tinha uma das melhores vistas da casa. Então, trazer as duas camas te traz uma profundidade, né, Direto para essa copa, te, né, de árvore. te joga para a copa da árvore ali. O verde daqui combina com o verde das árvores. Então, é um cantinho super acolhedor. Esse quarto já tinha parte de armários que a gente manteve. Isso. Aqui é um quarto que quem entra, ele parece muito pequeno, né? Para ser sincera, assim, ele já tem o móvel, né? O armário embutido, mas a gente pensou em colocar as duas camas propositalmente para ver que cabe e ainda cabe uma escrivaninha, se quiser. Então, assim, como a gente falou, apesar de ele estar reformado, ele tinha várias objeções, né? O próximo quarto, principalmente, a gente vai mostrar, né, que ele parecia um corredor e a gente transformou ele em múltiplas funções, né? Então, para esse quarto, como vocês podem ver, ele parece um corredorzão, né? Então, além de ser muito estreito, né, a gente teve uma certa dificuldade em compor, né, do que fazer simplesmente um quarto de um dormitório, né? Então, aqui a gente pensou em fazer um family room. Então, ele tem a função de escritório, uma sala de TV, né, e mais um cantinho de leitura. Então, com a ambientação, você já percebe como ele ampliou. Olha só, nesse quarto a gente fez um link da paleta de cores da sala com o quarto. Então, vocês podem ver que tem terracota, como a Camila falou, né? Tinha as luminárias aqui que a gente tirou e fizemos essa ambientação sempre pensando na paleta de cores escolhida pro imóvel. E uma coisa que é importante dentro do homestay a gente tem que deixar alguns espaços vazios para a pessoa que vai visitar o imóvel conseguir imaginar que ela vai colocar as coisas dela ali dentro, que ela vai trazer coisas que ela gosta para colocar dentro do espaço. Então tem que ter essa sensação de espaço, não dá para encher de coisas e também deixar muito vazio. Então tem que ter esse equilíbrio que só um profissional que trabalha com homestaging, que é essa técnica que liga toda a parte de decoração que vocês estão vendo com estratégia de marketing, com fotografia, também com neurociência, para conseguir trazer o resultado que é acelerar a venda aí do imóvel. Aqui nesse quarto, inclusive, a conexão foi também com a varanda, com o quintal que dá para ver da janela. Então, o terracota, né, e as plantas, a gente quis, né, propositalmente fazer essa conexão. E aí, voltando nisso das luminárias, né, aqui provavelmente tinha uma cama king size, só que é a suíte master e não tem armário. Então, a gente achou, né, que era mais estratégico pôr uma cama queen, que é uma cama, né, grande, né, o suficiente, e ainda deixar espaço para a pessoa visualizar que tem espaço tranquilo também para armário. Como a gente trabalha com foco na venda do imóvel e a gente tem esse olhar da pessoa que está buscando o imóvel. Então, quais objeções ela poderia ter? E ter armário, espaço de guardar coisas é algo extremamente importante hoje. No dia que, né, as pessoas estão cada vez mais consumistas, então dá para colocar um armário, por mais que a gente tenha colocado esse que é uma arara, né, que combina também com o espaço, mas a pessoa vê que dá para colocar, que vai ter circulação na frente também, se ela quiser colocar mais armários. Então isso é estratégico e é pensado sempre, né, nas pessoas, quais objeções elas poderiam ter e o que a gente também quer ressaltar. E aí, para finalizar aqui a parte superior, a gente tem a suíte master aqui do casal, com uma banheira incrível. Porém, a parte da bancada não é muito grande, então não dá para colocar muita coisa ali dentro. E realmente a gente pensa em cada cantinho e trouxemos quadros e elementos ali para trazer uma conexão como se fosse a casa da pessoa que ela vive mesmo. Então, para finalizar esse vídeo, o que eu queria trazer para vocês né, essa aqui é uma casa que vale em torno de 1 milhão e 1 milhão e 200 mais ou menos. Vocês viram, né, ela é relativamente grande, são três quartos. O investimento em homestaging fica algo em torno de 1,5% a 2,5% do valor do imóvel. Então, para essa casa, ficaria algo em torno de 20, 25 mil
o nosso trabalho de homestay, onde a gente vem, mobília e coloca tudo, né, no espaço e aluga isso para o cliente por 3 meses. Então, é mais ou menos essa média. A gente tem um grande desafio de precificação. Eu mesma tô com orçamento, tô com um cliente, né, em orçamento numa casa mais ou menos desse tamanho que vale R$600 mil. Então, nesse padrão de móveis, a gente utiliza mais móveis cenográficos, a gente talvez não tenha tantos elementos como a gente colocou, por exemplo, tanto tapete, cortina. Então, cada imóvel, dependendo do valor, dependendo do público-alvo, tem que ser estudado para uma precificação. Mas a gente calcula sempre algo em torno de 1,5% a 2,5% mais ou menos do valor do imóvel, e vai variar do que a gente vai colocar ali dentro para que o nosso cliente tenha um retorno. Quando a gente pensa em vender alguma coisa, a gente sempre precisa separar uma margem de marketing para venda. E se a gente vai falar de empresas, essa margem de marketing, ela varia em torno de 5%, 7% do valor bruto, né, do faturamento bruto da empresa. E a gente está falando aqui algo em torno de 1,5%, 2,5%. Então é um valor muito acessível se você quer realmente vender rápido o seu imóvel, porque você agrega valor para ele. Isso, e assim, né, Chay, se a gente fosse mobiliar ela em imóveis 100% reais, né, sairia mais de R$100 mil. Então, o custo-benefício, a rentabilidade que a gente traz para o proprietário é muito grande, e sem contar na rapidez que a gente proporciona, né, para vender esse imóvel. Então, é isso. Tem um imóvel para vender? Invista em homestaging. E até o próximo vídeo. Até mais, foi um prazer.